Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, a gente viu na última aula a Revolução Industrial, a importância das máquinas térmicas lá na Revolução Industrial. O que as máquinas térmicas fizeram de importante, né, para que ocorresse essa Revolução Industrial. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer uma sequência de aulas que vão explicar o que é um gás para chegar lá na máquina térmica, porque a gente sabe que uma máquina térmica necessita do gás, da evaporação de um combustível para funcionar. Então, a gente vai entender como que esse gás funciona, como que um gás funciona para que a máquina térmica possa funcionar também. A primeira coisa que a gente vai ver falando dos gases vai ser as suas transformações. Um gás, quando ele está lá num ambiente, digamos, isolado lá dentro de um recipiente, qualquer recipiente, ele vai poder ocorrer transformações. E essas transformações vão ocorrer se houver a alteração de pelo menos dois dessas variáveis, do volume, da temperatura e da pressão, que é as três variáveis que vão estar presentes lá naquele recipiente. O volume do recipiente, né, do gás, o volume do gás dentro do recipiente, a pressão que está sendo expressa nesse recipiente e a temperatura, se eu vou estar aquecendo, se eu vou estar mantendo a temperatura constante. Essas transformações, elas vão ser específicas para cada variável, que é o que a gente vai ver agora. A primeira transformação é a isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? Já fala aqui, ó, o térmica indica que a temperatura vai ser constante. A temperatura vai ser sempre a mesma. Então, como que eu vou calcular uma transformação isotérmica? Com essa formulazinha aqui. E como que isso vai acontecer? Ela sempre vai ter dois patamares, vamos usar essa expressão. Por exemplo, eu vou ter lá um recipiente que vai estar com uma pressão de 1 atm e um volume de 2 ml. Dali um pouco, mantendo a temperatura constante, eu variei essa pressão. A pressão agora é de 3 atm. Qual que vai ser o meu volume? Aí eu sei que ela, se falou lá que a temperatura é constante, eu sei que ela é uma transformação isotérmica e que eu vou poder calcular o outro volume através desta equação aqui. Pressão 1 vezes volume 1 vai ser igual a pressão 2 vezes volume 2. Uma coisa que vai aparecer muito também vão ser os gráficos dessas transformações. Então, como que eu vou analisar? Por exemplo, esse gráfico aqui, se o gráfico for um gráfico de pressão versus o volume e ele der uma linha curvada, eu sei que a minha temperatura vai ser constante. Então, eu vou usar essa equação aqui. A nossa segunda transformação é a isobárica. Na isobárica, o bárica indica pressão, tá? Então, eu vou saber que a minha pressão é constante. Então, como é que eu vou calcular? Aí, vocês vão ver aqui, lá no isotérmico eu não fiz, mas aqui a prof fez de propósito. Vão poder ter vários volumes e temperaturas, vão poder ter várias pressões e volumes. A gente usa 1 e 2, mas pode ter até o 20, né? Então, aí, para eu calcular uma transformação isobárica, eu vou usar o quê? O volume 1 dividido por temperatura 1 vai ser igual ao volume 2 dividido por temperatura 2. E assim sucessivamente, até quantos volumes e temperaturas estiverem. E aí, para esse caso, eu já vou poder ter dois tipos de gráfico. Quando eu vou ter um gráfico de volume versus temperatura, que ele vai ser uma linha reta, né? Uma linha reta na vertical, em diagonal, né? Não vai ser uma linha, enfim, é uma linha na diagonal, vai ser crescente, né? Vai ser algo crescente. Ou eu vou ter um gráfico de pressão versus volume, que vai ser uma linha reta na horizontal, certo? Por quê? Porque a pressão se mantém constante, independente do volume que eu tiver, a minha pressão vai ser sempre a mesma. Aí depois, a última, eu vou ter a transformação isovolumérica ou isocórica. Então, isovolumétrica, volume constante. Por que a prof pôs isocórica? Porque às vezes eles colocam isocórica para vocês se confundirem, né? Ah, eu não sei o que é isocórica, porque tá acostumado com isovolumétrica. O volume constante. Então, como que vai ficar a minha equação?
pressão 1 dividido por temperatura 1 vai ser igual a pressão 2 dividido por temperatura 2, assim sucessivamente. Aí também, aqui eu vou ter dois tipos de gráfico. O gráfico da pressão versus a temperatura, que vai ser uma linha na diagonal crescente, ou pressão versus o volume, que vai ser uma linha na vertical, uma linha reta na vertical. Por quê? Porque independente da minha pressão, meu volume continua o mesmo, certo? Olhando para todas essas transformações, eles descobriram uma lei geral dos gases ideais que eles usam, que é essa expressão aqui. Por quê? Porque se eu não souber, digamos que a eu olhei o problema lá, mas não tenho certeza de qual que é. Se é isobárica, isocórica, isovolumétrica. Ou se ele fala lá, ela é isocórica. Eu não lembro o que é isocórica. Eu uso a equação inteira, né? Aí, sobrou pressão, sobrou temperatura. Corto temperatura. Essas aqui são, a gente chama lei geral dos gases ideais, que é pressão vezes o volume, pressão 1 vezes o volume 1 é dividido pela temperatura 1, que vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. E ela pode ser dada dessa maneira aqui também. Pressão vezes volume dividido pela temperatura vai ser igual a uma constante. Certo? Então, agora nós vamos fazer um exercício, tá, povo? Um exemplo que eu vou dar pra vocês. Deixa a prof abrir aqui. Aí. Certa massa gasosa que ocupa a 7 graus Celsius um volume de 28 litros. Então, já tenho algumas informações aqui. Eu tenho uma temperatura que é de 7 graus Celsius. Quando isso acontece, o meu volume é de 28 litros, né? Aí, ele continua assim. É aquecida sobre pressão constante. Então, aqui, ó, ele me diz pressão constante. Se essa pressão é constante, indica que a minha temperatura, se a minha pressão é constante, indica qual delas? A isovolumérica, a isobárica ou a isotérmica? Isobárica, né? Então, eu vou ter pressão constante e vou usar essa equação aqui. Já vou até copiar. Opa. Pera aí que tá difícil. O prof já vai até copiar aqui. Aí. E vou colar aqui embaixo, porque eu já sei que é essa a equação que eu vou usar. Aí eu tenho mais algumas informações. Vamos continuar lendo o problema. É aquecida sob pressão constante até uma temperatura de 127 graus Celsius. Né? Determine o volume ocupado pelo gás nessa nova temperatura. Então, ele quer saber qual que vai ser o meu novo volume. Aqui. Né? Essa é a informação que eu não tenho. Então, eu vou substituir. Já sei que ela é uma transformação isobárica. Fui lá e copiei a equação. Vou substituir. Volume 1 é 28. Deixa eu pôr em equação aqui, senão não vamos conseguir resolver. Só um pouquinho. Inserir uma nova equação. Agora eu preciso clicar aqui e vir aqui e fazer isto aqui. Aí. Então, volume 1, 28. Vai ser, vamos fazer assim que não deu certo. Dividido por 7 graus. Vai ser igual ao quê? Igual a meu outro volume que eu não sei, que é que eu quero descobrir. Dividido por 127. Como que eu resolvo isso? Regrinha de 3. 28 multiplica 127, 7 multiplica
o volume. Então, 7 vezes o volume vai ser igual a 28 vezes 127. Deixa eu fazer o espaçamento aqui, senão parece que tá tudo junto, misturado. Vou fazer assim. Isso tudo vai ser quanto que vai dar? Vamos fazer lá. O volume vai ser igual a 28 vezes 127, 3.556. O 7 que estava multiplicando passa dividido por 7. Tudo isso vai ser igual, o meu volume vai ser igual a 508 litros. Fácil, né? Entenderam? Espero que sim. Dúvidas me chamem. Fiquem bem.